Voltei para convidar a Dani de novo, porque a conexão dela caiu. Vou chamar ela aqui. Convidar a Dani. Citação. Ei, Dani, te chamei. E aí? Te mandei o convite. Voltamos. Os desafios da internet. Voltamos. Ainda parece que aqui tá a coisa um pouquinho lenta. Me avisa se qualquer coisa aí vocês não conseguirem me ouvir. Tá bom. E aí a gente estava falando sobre essa questão do primeiro momento, né, de fazer essa pintura e se preocupar com o acabamento, né? Então, você disse uma coisa que é bem pertinente, que é essa coisa assim, olha, eu vou começar a fazer a minha primeira parede, eu não tenho que ter essa exigência do profissional, né? Porque aí aqui, no caso, quem te fala é um profissional, que aí eu tenho que te dar esses meios, né, de você alcançar quando você quiser, né, um nível cada vez mais exigente, porque cada um tem o seu nível, né, de exigência e também tem a sua permissão, né? A gente tem que se permitir a estar dentro desse contexto. Então, aí você falava sobre isso, sobre o conselho que você poderia dar para a mulher em relação ao primeiro passo, né? De não se preocupar com essa coisa do acabamento impecável e esse distanciamento que eu falo, mas um distanciamento no sentido bom da palavra, né? Não, olha, eu não tenho que ser igual ao fulano, eu não tenho que pintar igual ao fulano, eu tenho que ter a minha personalidade. Eu sei que tem técnica, tem pincéis que ajudam, tem técnicas que são favoráveis, mas isso é algo que eu vou adquirindo aos poucos, porque eu falo isso porque eu tenho mais de 16 anos fazendo, né? Então, assim, querer comparar, eu até falo isso, não se compare com o meu trabalho, porque, assim, comparação é algo que limita. Então, assim, às vezes quem está começando agora pode ter uma visão muito mais artística de um sentido do que eu, que já estou há um bom tempo. Que, né, que mistura a técnica, mistura a inspiração. Quando eu vou fazer alguma parede para alguém, essa conversa de saber realmente o que é a pessoa, o que a pessoa quer. O briefing faz parte disso também, mas às vezes até o briefing, dependendo da pessoa, ela é tão ainda não se permite ainda, né, se conhecer, que ela acaba deixando com que as coisas ficam bem superficiais. E aí eu tenho que ir para uma conversa de sentar e falar, vamos tomar um café? Para a gente, sei lá, eu queria tirar algumas dúvidas com você. E aí, entre linhas, eu capto aquilo que realmente pode estar trabalhando o design de parede. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, para essas mulheres que não ainda tomaram a decisão, né? E até às vezes por causa dessa preocupação de um acabamento impecável visto, né, de um profissional, de uma pessoa que tem uma vivência, né, mais prática e bem mais no cotidiano. Oi, Dani? Voltou? Eu só vou desativar aqui os comentários para a Dani aparecer melhor, tá bom? Vai lá. Tá sem som, Dani, o seu. Não te ouço. Você me ouve? Ah, tô ouvindo agora. Troquei de rede. Não. Aí, Troquei agora. de rede aqui. Fui pro meu 4G, abandonei minha internet, que eu acho que tá dando loucura, mas eu te escutei, tá? Então, eu acho que, assim, alguns pontos, né, que eu acho que pegando o gancho aqui, por que eu tô enfatizando tanto esse autoconhecimento, que é o que tu tá falando? Se tu não sabe o que tu vai produzir, o que tu quer, tu não sabe por onde começar, e eu acho que esse é um grande limitador de qualquer pessoa querendo fazer. Então, linkando um pouquinho com esse processo da psicologia transpessoal, uma sugestão que eu dou é senta num lugar, né, como eu disse, assim, tenta sentir o que tu
qual é a cor que tu gosta, por que que tu vai fazer aquilo. Se pergunta algumas coisas para poder entender para que lado, para onde, que palavras jogar no Pinterest, né? Então, assim, se pergunta o que que tu está sentindo quando tu olha para aquela parede, né, que tu tá querendo pintar. E aí joga no Pinterest, aquilo vai te dar um feedback, né, do teu sentimento, assim. Ou uma outra técnica é ir para o papel em branco, né? Desenha no papel em branco, né? Usa o papel em branco como se fosse a tua parede para te dar esse conforto de que tu vai tentar fazer ali. Ou seja porque tu quer tentar entender se o desenho que tu tem na mente funciona, seja porque tu quer saber se a mistura das cores que tu vai fazer funciona, seja porque tu está tentando ainda achar o que tu está querendo criar, né? Então, acho que o papel, voltando lá para quem nunca desenhou no papel, aí voltando mais ainda, né, naquela conversa que a gente estava tendo, assim, olhe para dentro, né? Fala com aquela tua criança. Eu fiz muito desse processo, assim. Olha para a criança, lembra dos desenhos que tu fazia infantis, né? Tenta, Que elemento bota eles de chamava a sua novo no atenção, papel. né? Traz de novo pro papel, Essa desenha como se memória tu fosse aquela afetiva criança. é o que eu sempre falo, assim, não tem inspiração, vai para sua memória afetiva. O que você viveu na infância que te trouxe tão... É jujuba, beleza. O que a jujuba te traz? Às vezes nem era o açúcar, nem era o gosto, mas era o colorido. Então pega várias jujubas, coloca numa É, bacia e pega aquelas cores e vai para a parede. exato, né? Ou vai para o papel primeiro e depois vai para a parede, né? Mas se permita a trazer essa criança de volta, né? E eu reproduzi aqueles desenhos que eu fazia infantis para começar a sair do papel em branco para o papel preenchido para depois ir para a parede. Então aqui uma ideia, né? Para quem não sabe, nunca, olha um papel em branco e dá pavor, né? Volta lá naquela criança, lembra aquele desenho torto que tu fazia? Faz ele de novo. Faz ele de novo. E faz de novo. E aí depois começa a imaginar na parede, né? Então, que era o que a gente estava falando. E se depois botar na parede e não der certo, pinta por cima, né? É uma coisa assim, tanto o papel tu pode jogar fora, quanto a parede tu pode pintar por cima, nada é definitivo. É um processo criativo, né? E essa permissão, assim, acho que para mim, então, como eu falei, eu comecei com a pintura, né, de novo, lisa, depois eu fui para geométrica, porque eu senti que aquilo era um caminho para mim que funcionaria, porque ele teria os limites da fita crepe para eu pintar por dentro. E logo em seguida eu parti para uma pintura que eram circulares, né? E aí, obviamente, já vai para uma outra complexidade. E quando eu fiz essa pintura, por mais que a primeira lá de geométrica tenha ficado aqueles pequenos não é erros, né? Mas aqueles pequenos borradinhos, quando eu acabei os borradinhos lá daquele primeiro, eu olhei para eles e aqui vai uma outra maneira de olhar para esses borradinhos quando eu olho para aqueles borradinhos, ele me lembra que fui eu que pintei e não foi necessariamente um profissional. E aquilo me dá uma satisfação imensa, porque fui Saber eu. o processo, né? Esses erros, esses que pode ser considerado erros, também podem ser considerados momentos da minha vida que não deram totalmente certo ou exatamente como eu esperava. Então, assim, reflete o que a tua vida Interpretativo, nada né? é Tem um perfeito. significado. Tem um significado que nem tem as nossas rugas do rosto, sabe? A gente não é jovem para sempre. E tá tudo bem se a parede ficar com uns borradinhos. E aí eu fui para as formas circulares e o meu maior medo é que eu fosse tentar desenhar algo circular e saísse um ovo na parede. Bem-vindo à Então, Páscoa. assim, eu ficava umas formas muito tortas, né? Exato, né? Saíram uns ovos, assim, meio tortos. E quando eu desenhei, quando eu comecei a pintar, assim, e aquilo saiu tão natural, eu fiz tão natural que eu fui fazer um segundo círculo e pintei mais 5. O cérebro começou a expandir e a entender como é que se faziam círculos na parede. E o círculo, no meu caso, quando eu tentei fazer delimitado, né, porque como não tem fita crepe que seja redonda, eu imaginei se eu ia fazer com papelão, se eu ia fazer com prato, eu tentei imaginar qualquer coisa. Aí eu comecei a aceitar que, na verdade, o meu círculo teria borda infinita. Uma piscina não tem uma borda infinita? Então, meu círculo vai ter uma borda infinita. Sim. Então, conforme eu fui fazendo, eu fui nas beiradas clareando para chegar na cor
de fundo. Eu Então é como degradê, se né? aquilo fosse se dissipando. Isso, vai se dissipando dentro da parede. É que traz essa Então é coisa uma da outra sua, forma. do seu processo fluido, né? O seu processo de permissão. Uhum. Você se permite estar num lugar, mas vai para o outro. Esse caminho, né? Porque quando a gente trabalha essa questão da pintura, né? A gente faz esse caminho do escuro para o claro, ou do forte para o claro, ou do mais vibrante para o claro. A gente vai tendo essas nuances, mas com muito detalhe em relação ao degradê, te dá essa sensação realmente que você saiu do geométrico, saiu né, dali. Hoje você, aí depois você já vai para esse orgânico, o orgânico eu falo não pintura orgânica, mas assim, essa liberdade. E aí a sua preocupação, né, no início de como fazer, porque você, eu vou ver um papelão, vou ver um prato, você se desprende disso e você assume uma outra técnica que talvez você não sabia, mas você fala, olha, eu vou fazer dessa forma que é a forma que eu me sinto segura e que eu me sinto realizada, né? Então, assim... Acho que realizada é a palavra. A gente não se sente segura. E aqui é outra Aham. dica. Não existe processo perfeito. Quando eu coloquei os 2 círculos na parede, eu odiei eles por 3 dias. E sabe o E que por era a que você conversa não interna que eu apagou? Você fazia? odiou, mas não apagou. Porque eu me dei conta que era um processo do meu artista, meu ego criticando a mim mesma. O seu adulto criticando a sua E eu, criança. a minha criança, exato. E aí eu queria entender o que que era aquela conversa. Então, cada vez que eu entrava no quarto, eu olhava meio que desafiando, sabe? Aquele pensamento Uhum. crítico de que tá feio. Ah, mas tá feio pra quem? Né? E aí eu fui conversando literalmente com a parede, assim, de novo, sentava lá e ficava olhando para aquele círculo. Tá, então como é que a gente faz ficar mais bonita? E aí foi onde eu cheguei nos outros 5 círculos que eu coloquei em volta para preencher um pouco mais a parede, e aí eu não estava satisfeita ainda. Aí eu sentava lá naquele quarto e olhava para aquela parede, aí eu, quer saber de uma coisa? Vou pendurar uma planta lá naquele canto. E vou Vou colocar colocar um aqui brinco uma nela ali de prateleira. planta. Gente, ficou sensacional. Se eu, assim, aí eu coloquei, né, depois os posts assim, da criação, que é bem isso, assim, o processo é orgânico. Então, no meu processo foi orgânico, essa coisa do sentir e fazer mais um pouco e colocar mais um item. Então, voltando para aquela tua fala do tipo, não se compare, eu acho que essa questão do não se compara tem uma outra questão que é, se eu tivesse presa a algum modelo específico, uma técnica específica, eu nunca teria chegado no resultado que eu criei. Porque daí tu tá querendo fazer a receita que tá lá no papelzinho, tu tá querendo fazer uma coisa que outra pessoa sabe fazer. E se Limita, né? permitir e conversar com essa coisa que vem de dentro, porque não é um processo fácil, tá? Eu não vou dizer aqui para dizer, você vai se sentir linda e maravilhosa. Não, tu passa assim, odiando aquela parede Não por consegue dias. dormir. Não consegue dormir. Obviamente eu não estava dormindo naquele quarto por causa do cheirinho. Mas eu entrava no quarto, ficava tomando meu café, olhando para aquela parede assim, mas que coisa, será que eu vou ter que te apagar daí? Então, assim, é um processo de autodescoberta, né, de autoaceitação, de escutar o que tu tá sentindo em relação àquilo, entender que tem essa conversa do adulto versus a criança, querendo te dizer que tu não consegue fazer aquilo. A mente humana, ela é muito sabotadora. Então, eu fui muito para esse lado. Não vou te apagar, eu vou esperar o que efetivamente você está querendo me dizer. E quando eu consegui colocar toda a decoração no quarto, eu entro hoje no meu quarto, eu olho para aqueles círculos, mesmo que o meu sobrinho que entrou no meu quarto me olha assim, Didi, isso tá parecendo aquele sinal do cartão de crédito, né? Não acredito. Aí eu olhei para ele assim, não tinha pensado nisso. Mas ainda assim eu gosto da minha pintura, tá? Porque crianças são o máximo, né? Crianças são super verdadeiras. Mas ele correlacionou com, com o cartão de crédito. Mas eu coloquei um outro significado. Então, eu coloquei depois, se as pessoas quiserem entrar lá no meu perfil, é aberto, dá para ver, 2 círculos entrelaçados e aqueles outros 5 círculos que contam um pouquinho da minha história. Então, como é o nosso quarto de casal, os 2 círculos grandes somos nós, o casal.
né? Um pouquinho maior que o outro, que representa o tamanho de cada um, as cores também, as duas cores fortes, que são duas pessoas fortes nesse casamento, né? E os 5 círculos são os nossos 5 filhos anjos, né? Então são os meus anjos que estão ali em volta da gente, dentro daquela pintura que virou, na verdade, uma pintura extremamente emocional. Agora, quando eu olho para ela, ela olha para mim, né? Então, aquilo ali, quando eu consegui dar esse sentido, foi quando então eu vim para essa última parede, né? Que aí eu me senti assim, depois daquele processo de odiar, ter raiva, querer apagar, gostar, criar e fazer outras coisas. Aí eu resolvi, então eu vou fazer uma coisa agora totalmente Aí, orgânica. antes de você falar E eu dessa parede comecei com aí, a questão, que eu queria, né, eu sim, queria que você fale. falasse um pouco, voltasse um pouquinho dessa outra do seu quarto, né, de casal, porque isso também é uma coisa que sempre as pessoas perguntam. Rodrigo, mas tipo, eu vou pintar no meu quarto, no nosso quarto de casal. E aí muitas pessoas, como elas às vezes não têm essa experiência do autoconhecimento que você tem, não tem essa permissão de enfrentamento, porque você enfrentou a parede, né? Porque até então a parede se tornou algo maior que você no enfrentamento. Mas você começou a crescer, né, nessa relação dizendo, tá, você está dizendo, está me mostrando que tem alguma coisa faltando ou alguma coisa está de errado. O que é? Essa fala que você destacou aí me chama muita atenção, por quê? Porque quando você enfrenta, né, aquilo que te diz, mas por que você está me dizendo que está ruim? E aí você foi ouvindo. Você foi ouvindo. Depois, quando você traz esse significado, é você trazer personalidade e vida. E o que a gente chama também de design emocional, é quando você dá significado àquela pintura. Não é só ela, tipo, quando você disse, Rodrigo, quando eu coloquei a planta, eu entendi que era isso, aí foi o seu lado de decoradora. Seu lado assim, fechou. Mas antes disso, você teve o seu design emocional, você sentiu que aquilo ali realmente fazia bem. Não importa se foi fulano de tal, o que importa foi você ter feito, você ter entendido o processo, né? E aí, quando eu digo isso, é legal que você, quando fala também das cores, eu não sei como que foi a sua, Cris, né, se você quiser falar também sobre isso, como que foi essa relação sua, como é quarto de casal? O maridão, ele participou do processo, tipo, eu gostaria que tivesse essa cor, ou não, ou você faz do jeito que você quiser, porque você que está sendo a artista da vez. Como que foi isso? Porque você já coloca isso muito claro, né? De uma forma maior, porque ele, né, ele é o mais alto, seria? Então, e aí Sim. você bota uma cor que o representa, coloca a cor que te representa e representa os seus filhos também. Então, essa participação, porque é muito importante quando a gente está em casa, né, e a gente faz coisa para a nossa casa, é o nossa, né, não é a minha casa, Uhum. né? Então, como que foi essa relação, para depois a gente falar dessa parede aí atrás? Olha, o meu marido, no caso, ele não é muito conectado com essa questão de decoração, então ele não consegue ter essa visão, né? Não tem essa opinião formada sobre as coisas, então ele me deixa bem livre, né? Então foi uma escolha bem pessoal minha, e as cores elas não foram escolhidas para representar previamente, elas representaram posteriormente, né? Então foi bem orgânico esse Bem processo mesmo. Se eu subconsciente, né? fosse fazer hoje, bem do subconsciente, exato. Mas poderia alguém dizer que, na verdade, a hora que eu escolhi, eu já sabia que era isso que eu ia fazer, e, portanto, eu já escolhi lá na loja as cores, né? Tem Nesse alguma coisa ali formato. que Eu chama, acho né? que Um gatilho. porque a gente é muito mais do que a gente acha que é, né? E a gente já sabe o que a gente quer fazer lá no futuro. E para Porque a mim as gente cores quer estavam explicar, ligadas né? com Feng Shui. A gente quer explicar, mas a gente não sabe nada, né? E É, eu tinha essa questão do Feng Shui também, que eu já tinha um pouquinho de conhecimento ali, então as cores foram um pouquinho né, juntando esses conhecimentos. E foi onde eu cheguei nessas cores. E ele não, na verdade, não se opôs, né? E depois que já estava pronto, achou que ficou bacana. Né? Acho que no caso, aqui em casa, ele não tem
esse envolvimento necessário, mas eu acho bem importante perguntar e tentar envolver. Eu sempre tento, né? Mas no caso aqui não é muito Assim, mas a sua experiência, o por que padrão. que eu quis te perguntar isso? Porque, assim, pelo que você falou, já me parecia isso. Mas, assim, como que é bonito ver o seu sentimento de trazer à tona o que realmente te faz bem e o que realmente esses elementos representam, de forma que você não pensa. Ai, meu Deus, a palavra fugiu. Com egoísmo. Né? Então, assim, é a nossa casa, eu que estou Uhum, pintando, eu que estou criando, eu que estou tendo o meu conflito pessoal, eu que estou tendo, né, a minha briga com a minha criança e meu adulto estão aqui enlouquecidos, mas eu quero que todos estejam representados aqui. Né? E algo assim, esse eu quero não é talvez consciente, mas é o. Porque quando a gente fala do consciente, é muito. É permitido aquilo ali. Então, quando a gente já fala do subconsciente, você está fazendo. Depois você vai entender. Gente, mas para que eu fiz esse círculo? Para quê? Porque o círculo é vida, né? uhum, É círculo, é uhum, tudo. Então, assim, isso é muito legal quando a gente traz esse significado para o design de parede, porque é algo que você se depara toda hora, né? E eu digo sempre aqui no Paredes a Cores que o design de parede ele é algo que abraça, né? Ele abraça o ambiente. Então, assim, a partir do momento que você olhava a sua parede amarela, que não te representava, não tinha acolhimento, né? É igual um presente. O presente ele tem um uhum, laço, né? Tem um pacote. Se o pacote é feio, eu pelo menos sou assim. Quando eu dou um presente a alguém, eu gosto que o pacote esteja bonito, que tenha um laço bonito, que tenha uma. O primeiro presente é o olhar, né? A pessoa sentir que foi acolhida e que está sendo presenteada ali no primeiro momento. E aí o design de parede é muito isso. Você bateu o olho, tipo, não tá legal. Alguma coisa está me dizendo. Então eu vou começar a ornar mais coisas e trazer mais elementos, porque essa criança, né, que a gente está dizendo, realmente ela está uhum, me exigindo coisas, exigindo no bom sentido, de expressão, né, de permissão, de fluidez, de tipo, olha, deixa eu ser o que eu quero ser, né? Deixa eu sentir o que eu quero sentir. Então isso é muito, muito rico para a gente, né? Principalmente quando se fala de família, né? Porque o que tem um outro, né? Então o outro ele não tem que só fazer parte de uma parte, vamos dizer assim. Ele tem que estar também no todo, né? Ele tem que estar presente nisso, exato. como realmente em todos os sentidos. Então, se você consegue trazer à tona o seu marido que talvez geograficamente está longe, vamos dizer assim, ou artisticamente falando, está longe, mas eu tenho certeza que ele, quando ele entra no quarto e vê e sabe desse simbolismo, ele se sente acolhido. Então você permite a ele adentrar na sua arte, adentrar no seu mundo e dizer, olha, você faz parte dele, né? Isso aqui é você também, Uhum, né? exatamente. Acho que foi aí que eu percebi, né, nessa entrega do envolvimento, é entender que ele tem as preferências ou limitações, qualquer palavra que a gente queira usar, né? E entregar então para ele o significado, né? Falando exatamente. E como para ele poderia ser só dois círculos na parede, uma vez que eu expliquei o que eu fiz, ele se sentiu envolvido naquilo. Né? Então também ter essa delicadeza com quem você mora. Né? Ou a pessoa quer contribuir desde o início, ou se ela não consegue, né? Tu conseguir incluí-la em algum momento desse Que é algo que processo, a gente né? precisa Que respeitar. também eu acho que é bem bacana. Exato, e cada um tem sua perspectiva, e eu acho que eu tive eu tenho essa coisa com o meu marido, nós temos personalidades diferentes, né? E tá tudo bem, gente, tá tudo bem, ele não gosta dessas coisas. Quando eu falo pra ele, tá, mas você prefere azul ou verde? Ele fala, tanto Bota verde, se faz, não gostar, vai madurar. né? Tipo, pra ele não faz diferença nenhuma. Então, assim, desde que não seja E vermelha, que é do time isso é contrário, né? importante.
Porque a gente fala muito Então, assim, eu sei, essa né? questão das cores. Quais cores eu gosto? Eu gosto dessa porque traz isso, eu gosto dessa porque dá essa sensação. E aí acaba que as pessoas esquecem de alertar o que não gosta. Tem o que gosta, mas o que não gosta, às vezes é uma, como você falou, olha, use todas as cores, não use o vermelho. E às vezes, com o seu uso vermelho, você vai Uhum. desmoronar tudo. Né? Lá em casa é o meu pai. Meu pai é o Exato. amarelo, ele não gosta de amarelo. E eu tenho que E respeitar. por alguma razão essas pessoas têm esse sentimento, Sim, né? tem que respeitar. Exatamente. E aí você E aí, fala desse agora, processo. fazendo um Oi? link, eu ia fazer um link agora com Isso, essa eu ia parede te falar. aqui, Rodrigo, se tu me permitir, com a de novo a pandemia e o estar em casa. Então, eu pintei a parede geométrica, pintei o meu quarto nesses últimos aí, 50 dias. E aí eu percebi que, energeticamente falando, eu comecei a me sentir em casa. Né? Então, assim, duas coisas que vieram disso. Né? Primeiro, esse novo lockdown e essa loucura de ter que ficar em casa novamente, eu quis achar um hobby. Né? Então, foi. Quando eles disseram, amanhã vai ser lockdown, eu corri para a loja de tintas, comprei meia dúzia de tintas, trouxe para Eu casa e quero pensei, depois eu vejo o que eu faço todas! com isso, né? É, sério, eu fui na floricultura e fui na loja de tintas e comprei tintas. Não sabia o que eu ia fazer com aquilo, mas simplesmente trouxe para É dentro de o casa. kit, Então, aí é o dentro kit desse processo, assim, sobrevivência. kit sobrevivência, né? Cada um tem os seus kits Cada um, sobrevivência, cada mas um. aí eu acho que fica também uma dica, né? A gente está preso dentro de casa, olha para sua casa com carinho e tenta entender de novo, aquela mesma coisa que eu falei sobre a parede que eu não estava gostando. Se tu não está gostando de ficar em casa porque você está preso por causa de uma pandemia, conversa com as paredes, Se conversa com essa liberte dentro da casa, sua casa, né? conversa nesse e fala essa conversa afetiva do tipo, o que eu posso fazer para me sentir melhor aqui, dentro desse período que está sendo difícil para todo mundo. E aí foi quando eu fiz essa conversa que eu percebi que aquelas duas paredes tinham mudado o meu sentimento em relação àqueles dois quartos. Eu vim para esse quarto aqui e pensei, quer saber de uma coisa? Vou botar uma cor. Né? Então, assim, ele preenche um espaço vazio de finais de semana que eu não posso ir para a rua, preenche, né, a criatividade, porque daí primeiro eu fui para o papel, testei, né, as minhas habilidades, e depois preenchi o dia em si, e também preenchi o quarto de alegria. Então agora eu tenho mais um ambiente que eu venho para cá e eu fico só olhando para a parede. E a minha casa me reflete o que está aqui dentro. Então, assim, trouxe mais aconchego para mim. Então, dentro desse cenário que a gente está vivendo, a nossa casa é tudo que a gente tem. Então, aproveite para né, desenvolver essas novas habilidades sem frescura, gente. Assim, se todo final de semana tiver que pintar a mesma parede, a parede não vai ficar mais grossa, não. E aí eu quero Tá saber, tudo depois certo. desse caminho todo de paredes, qual vai ser a próxima parede, né? E se de repente você tiver alguma dúvida técnica, vamos dizer assim, porque você tenha, né, a etapa principal, né? Eu acho que a fatia principal do design de parede, você já tem, você já possui, que é se permitir e se realizar, né? Isso é pessoal, né? Isso é cada um vai se permitir e se realizar da maneira que se sentir bem, né? E aí, mas aí com o meu lado técnico, que aí assim, essa parte é sua, né? Isso é algo também que quando eu vou fazer algo, um design de parede na casa de alguém, essa conversa também acontece, porque assim, eu pergunto o que você quer. E aí, quando a pessoa fala, olha, eu quero algo mais botânico, eu quero algo geométrico, eu quero algo mais livre, ou tipo, eu quero, sei lá, eu quero uma flor. E aí eu pergunto, que flor? Aí, por que essa flor? Né? E aí, quando a pessoa ela começa, e aí eu vou tentando extrair. E aí, para você, assim, o que você, pensando já, né? Você já tem uma vivência de design de parede, já tem uma vivência de criatividade, se permite, né? Venceu essa etapa. Se você tem alguma dúvida, qual seria para o próximo design de parede? Como que seria isso? Uma das coisas que eu vi aqui nos teus posts que eu comprei, mas não usei ainda, a caneta. Ah, Como é que é o nome dela mesmo? olha, Posca.
Você já viu aquele Reels? Essa vai ser a próxima. Então, já viu aquele Reels que fala assim: você vai ser a minha escrava? Já viu? Você vai ser escrava dela, Então, vai. Vai ser. pois então, eu achei lindo, né, esse desenho nas paredes, porque uma das coisas que Isso eu aqui é fiz alguns posca, ó. meses Mas atrás aqui, ó, isso aqui é foi posca. exato, lindíssimo. E aí eu acho que é isso que eu quero da próxima vez. Como é que eu misturo tinta e desenhos aleatórios na parede? Porque isso para mim ainda é para mim é uma Eu tô escrevendo barreira. aqui as coisas que eu tenho que te marcar para você ver. Isso, depois E tu aí, me marca. Que é fazer uma parede estilo essa que tu tens, que é formas na parede e desenhos por cima. Eu acho isso sim. sensacional. E aí, obviamente, eu preciso entender por onde Uhum. começar. Comece pelo papel, que é algo que você já faz, né? Comece pela também, é, isso tecnicamente falando, porque quando você vai começar pelo papel, você já tem uma ideia. Olha, eu quero algo mais botânico, porque o design orgânico, né, de pintura orgânica, não obrigatoriamente ele tem que ter uma folha, uma flor ou alguma coisa, por ele ser orgânico. Então, a característica dele de ser orgânico é ser livre, né? Te permitir. Por isso que eu digo que você tem muita linguagem orgânica, né? Porque você se permite. Isso, né? Isso quando eu olhei sem saber da sua história, sem me aprofundar, eu já percebi. Então, assim, é no seu traço, é na sua composição de cor, é na sua, como que fala? Coberturas de demãos, né? Esse contraste que você gosta. Então, quando, digamos, essa parede aqui, você, né, digamos, para a gente fazer um exemplo bem visual. Primeiro, quando eu faço no papel, aí canetinha, é aquarela, o que você tem para colorir. Ou até mesmo a própria tinta que você vai usar na parede. Você já escolhe uma paleta e já faz. Às vezes eu faço no papel. Aqui, para eu passar, eu uso giz, aquele giz de escola, aquele antigo, do nosso tempo de jardim de infância. Aquele giz. Sei, eu tenho ele em casa, só que eu só tenho Então, tem branco. Tem que colorido, comprar tem colorido. colorido. Se você não achar o colorido, aí vai outra dica. Você pega pega o corante, não tem aqueles corantes xadrez, que a gente tinge as tintas? Esse eu não Então, é um conheço. corante pequenininho, você vai na loja de tinta, você pode fazer suas tintas. Essas tintas aqui, qual o nome dela? Não tem nome. Eu que faço pelo corante. Aí tem várias cores. Tem Legal. azul, rosa, violeta, tem preto, todas as cores. Aí você pode ir colocando as gotinhas e fazendo. Só que eu indico você não, para cores muito escuras, se for uma parede toda, né, em dimensões grandes, manda fazer na máquina, tá? Ou você for coisa Uhum. pouca, você não precisa comprar aquele 900 ml, vários para você usar um pouquinho só. Você resolve com o xadrez, que é super fácil também. Isso eu ia te perguntar, Rodrigo, porque exatamente eu vejo, né, nessas formas pequenas que a gente vai fazer na parede, a gente precisa de uma quantidade de tinta muito Pequena. pequena, né? E aí não, o mínimo que vende na loja já É é um uma quarto. latinha e que custa caro, Muito. né? Então aqui vamos falar de custos também, né? Eu sou uma pessoa de financeira, sempre penso nisso, né? Eu não vou lá comprar uma latinha inteira para pintar um círculo na Não, parede, né? Então como é que você faz então, isso? olha, eu já marquei aqui também para marcar você num outro, numa outra postagem. Que você vai pingando. Aí você tem o tom que você quer e você vai Uhum, pingando sempre, eu digo, para ir colocando pouco. Por quê? É muito mais fácil você ir chegando no lugar e depois, se passar um pouquinho, você volta com um pouco de branco, que é tinta branca, do que você já uhum, espreme o vitrinho e aí depois você perde o tom. As tá. cores. Que foi um pouco, eu fiz nessa parede aqui, quando eu fiz ela mesclada, eu fiz nesse sentimento de misturando e Isso. tentando achar o Isso tom. aí. Porque você já tinha a cor Legal, pronta e boa misturou com o ideia. branco. Isso você pode fazer também. Mas quando você quer uma cor escura, mais escura, eu sempre indico assim: vermelho, laranja, um azul preto, um azul marinho, essas cores mais escuras, você pode até fazer uma quantidade menor para você fazer em partes pequenas. Mas não pega assim, tipo, vou fazer uma quantidade grande, uma cor muito escura. Porque o gasto que você vai ter de corante, você não vai chegar, porque a base é outra. E quando a gente vai na loja, a base, que é a branca, não é a mesma base que a tinta pronta branca. Era diferente.
né? Então, por Uhum. isso que ela chega na cor e não chega na cor Uhum. na nossa casa. E o pigmento, ele também é um outro pigmento, não é um xadrez, né? Um pigmento muito mais concentrado. Então, o Sim. xadrez, ele te favorece muito por isso. Então, vai fazer uma parte pequena, você passa. Se caso você vê que, eu passei e quero uma cor muito escura, não vou comprar uma lata pequena para fazer, vou arriscar e vou fazer essa cor. Às vezes, dependendo também da qualidade da tinta e dependendo da quantidade que você vai colocar o corante na tinta branca, pode ser que quando você passe um pano úmido, alguma coisa, ele manche. Porque tem uma concentração muito grande de corante, Uhum. que é a base d'água também, e aí ele acaba tirando um pouco dessa qualidade da tinta branca. Porque ele é para dar tons mais claros, né, e até médios. Os mais escuros, aí às vezes pode acontecer isso. Aí o que você faz? Se a sua parede for fosca, você compra uma lata de verniz spray fosco e depois você só finaliza ali na pintura. Porque aí você dá uma segurança. Meu Deus, minha parede é semibrilho ou brilhante. Aí você pode usar um verniz nesse acabamento que vai dar certo. E aí, depois que você fez, riscou com giz, aí você só tem o branco. E sua parede é branca. O que você pode fazer? Você pega uma pedra de um bastãozinho de giz, pega esse corante, bota um pouco na água, azul, qualquer cor, bota ele na água, mistura bem, pega o giz e mergulha nessa água. Deixa ele absorver essa água colorida. Porque aí ele vai ficar colorido e quando você for riscar, você já vai ter a cor. Aí deixa secar, né? E aí você vai ter a cor. Ele só não pode deixar muito tempo, senão ele dissolve. Então você viu que ele puxou a cor Sim. ali, você já tira ele e deixa secando. Pode até colocar no sol, que ele seca mais rápido. Então ele vai pegando. Se não ficou numa cor que você quer, ainda passa, está muito fraquinha, você vai mergulhar, deixa ele secar totalmente, mergulha mais um pouquinho. Ou compra pronto, que já tem as caixinhas dele colorido. Aí eu risco com giz. Por que eu risco com giz? Porque se eu quiser apagar é mais fácil. E aí aquelas pessoas que têm medo ainda de começar, aquela coisa toda, então é muito mais fácil de riscar. Porque aí se você errar, você pode passar um pano e ele vai soltar. Você como já tem, né, experiência com a pintura. Rodrigo, eu já sei o que eu quero fazer, não vou usar o giz, quero usar o lápis. Então eu indico você usar o lápis 2H, que é um lápis para desenho, que é um lápis verdinho, porque a gente tem aqueles mais conhecidos para desenho grafite. É, 2B, 4B, 6B, 8B, 9B. Esses que tem B, eles são mais macios. O grafite ele fica muito mais escuro, vamos dizer assim. Né? Ele fica muito mais intenso. Quando é o 2H, e aí ele é mais seco. Então, quando você vai escrever, ele não tem uma, uma concentração grande de grafite. Por que eu gosto da 2H? Quando eu risco na parede, eu passo a tinta. Se eu uso 2B ou 4B, às vezes mancha até a tinta, porque é muito escuro. E o 2H ele não vai Uhum. soltar. E se eu quiser apagar, de repente a tinta não passou por cima, e aí o que acontece comigo também. Eu não faço o negócio tudo certinho em cima do risco. Às vezes ultrapassa ou às vezes fica antes. Aí eu venho com a borracha, aquela borracha também branca, aquela que esfarela bem. Não é aquela que vem com a capinha verde, não. Essa não Uhum. é boa. Tá bom? Aquela Tá. branca que você passa, ela faz aquela sujeirada toda. Essa é a melhor porque ela é Uhum. muito mais macia. E é aquela que tem a capinha verde ou colorida, ela é mais durinha, mais plástica. Ela às vezes pode manchar a parede com lápis. Você tem que depois passar uma buchinha ou alguma coisa. Feito isso, você passa a tinta. Eu gosto de passar primeiro, aqui, no caso aqui, né, usando essa forma, eu gosto de primeiro fazer o contorno, mas o contorno eu não uso um pincel de contorno, não. Eu uso a trincha com 2, 3 dedos de largura, ou 1,5 polegada, 2 polegadas. Gosto de usar da Atlas, que se chama Plumatec. É uma trincha que ela tem a cerda branca. E ela é mais macia Uhum. para acabamento e para cobertura de entre demãos, ela é a melhor. Por quê? Porque quando você passa, ela não fica com tanta nervura, mostrando um pouco aquele pincel mais com a seda mais dura, que também é para parede, mas ele é mais para pintura civil, não artística.
Então ele acaba quando você vai passando e ele vai arranhando muito. Aí você tem que dar mais demãos se você quer uma cobertura completa. E aí eu uso o da Plumatec, que é uma cerda branca, e ela é muito macia. Aí eu faço já com a trincha o contorno. Aí geralmente eu já faço já umas 2 ou 3 demãos. Se caso não secar, aí eu já vou logo pro preenchimento. Eu preencho logo aqui, posso usar o rolinho. Tem um rolinho de lã, é lã curta, anti-respingo. É o melhor porque também ajuda a não sujar e ele economiza na pintura, na tinta, porque ele cobre mais rápido. Aqueles de lã que tem o pelo mais longo, ele espalha mais a pintura. Então, a não ser que você queira dar uma textura, aí você pode usar. Ou se a sua parede, às vezes é um muro chapiscado, ou tem um bolso, um reboco mais rústico, né? mais texturado, aí você tem que usar o rolinho com pelo longo, porque senão não entra, né, nos buraquinhos. Aí o rolo de pelo curto, anti-respingo, não funciona. Então é bom você ter essa observação. E aí você passa o rolinho, se você quer esse acabamento lisinho, né, todo por igual, que ele vai te adiantar também. Mas vai depender do tamanho. Aqui, se for um ciclo menor ou maior, o menor às vezes só uma trincha mesmo eu já resolvo. Aí eu aguardo sempre a secagem das demãos, porque senão uma demão tira a outra. Depois, aí se você quiser acelerar, você pode acelerar também. Se você for uma pessoa ansiosa, algumas pessoas aqui nessa live, eu uso eu uso secador de cabelo, ou soprador, ou ventilador, porque às vezes não tem. E aí eu deixo o ventilador já ligado, vou pintando por enquanto aqui está secando. Eu estou pintando aqui, e aqui eu terminei, aqui já está seco. Às vezes a gente está num tempo de chuva, um tempo frio aí, que é frio, demora mais a secar. Pode usar secador de cabelo, pode usar o ventilador, que adianta muito. Então, né, o processo fica muito mais rápido também. E aí, depois que você conseguiu dar as demãos e você chegou no lugar, né, de acabamento que você quer, mais com cobertura ou com textura, você viu que está totalmente seco, aí sim você pode usar o lápis 2H também, ou você pode usar o giz escolar também. Aí você desenha o contorno que você quer. Aqui no caso, posso desenhar. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Ó, eu quero usar essa folha. Aí primeiro eu risco com giz, aí eu sei aonde eu quero. Mas eu não gosto muito de usar o giz com a posca, por quê? Porque ele entope o bico por causa do pó. Então, o que eu faço? Para eu, né, ter mais segurança. Eu desenho primeiro com giz, sei o que eu quero, para não ficar toda hora apagando a parede com um lápis 2H. Eu faço primeiro com giz, é esse desenho? Aí sim, eu venho com o lápis 2H, passo por cima do giz, completei o risco, aí eu apago o giz todo, limpo a parede, deixo sem pó nenhum, e aí venho com a posca, porque aí eu tenho mais durabilidade com a minha posca. Senão, aquele pozinho vai entupindo, entende? E aí você acaba achando que está estragando e vai estragar ao mesmo tempo. Toda hora você tem que ficar limpando o bico da posca. Então, assim, é algo... E, assim, dá um acabamento super legal. Você quer um lugar mais grosso, né? Aqui é bem mais largo o risco. Eu vou passando várias vezes, porque dependendo da posca, ela é mais fina ou ela é mais larga. Então, para você não ter um investimento agora de comprar várias poscas, você pode usar esse recurso de fazer primeiro o contorno, depois aonde você quer que fique realmente mais fino, você passa só uma vez a posca, e onde você quer mais grosso, mais largo, você vai passando até você encontrar a espessura que você quer. Espera secar e está pronta, entendeu? Não tem segredo em relação a isso. Olha, aqui é uma costela de Adão, tá vendo? Que foi... Lindíssimo. Hã? Né? Lindíssimo. Então, assim, Rodrigo, mas dá muito trabalho eu fazer primeiro giz, para depois passar com lápis, para depois passar a posca. Esse processo é só para você ter mais vida útil da posca. Entende? Então, é só por isso. Não que não é uma obrigação. Se você quiser pegar a posca e riscar direto na parede, é isso aí, entendeu? Vai. Então, sem medo de ser feliz.
Tem desenhos que eu faço sem riscar. Eu já vou fazendo com a posca direto, vou ativando ela, que ela tem um biquinho. Não tem aquele corretivo... Você já abriu sua posca? Então, Ainda quando não. você abrir, ela é a preta, né? A tampa tá preta. Então, quando você abrir, o bico Sim. dela vai estar branco. Então você tem que ativar. Aí você Tá. desce ela toda hora. É Uhum. igual aquele corretivo caneta, que tem aí você vai Tá. ativando e vai fazendo. Sempre arrume um papelão ou um pratinho, porque ele vai alimentar o bico, você vai passar na parede. Aí ele vai secar a tinta que tá no bico. Você ativa de novo e vai fazendo até você acabar. Tem também, eu vou te marcar Legal. um vídeo que fala sobre isso. E aí você, dependendo da força, da pressão que você dá na caneta no desenho da parede, ela vai desgastando. Então ela vai perdendo aquela parte mais arredondada. E aí, o que você pode fazer? Testa a pressão da sua mão, né? E se você vê que o bico está começando a desgastar, não se desespere. É só você tirar o bico e virar. Porque ele tem ponta dupla. Então você tira o bico do papelzinho e aí você consegue ativar o outro lado, que já vai estar com tinta, e você continua fazendo o trabalho com a posca. Então, assim, você vai ser uma escrava da posca. Porque eu sou escravo da posca. Obrigada, Entendeu? Rodrigo. Infelizmente, vamos ter que Tá na encerrar hora. aqui, né? Já que a gente se Me estendeu perdoe, mas acabou que a bastante. gente teve outra conexão e aí acabou que a gente prolongou. Estende o tempo, né? A gente podia ficar aqui o resto da noite, mas a barriguinha tá Isso, chamando para isso aí. comer. Então, olha, muito obrigado. Eu queria que você deixasse aqui também os seus 2 Instagrams, para as pessoas conhecerem mais a Dani, conhecer também esse projeto seu maravilhoso, né? Que eu acho que quanto mais a gente divide, mais a gente cresce. Né? Então, por favor, deixe as considerações Exatamente. finais e os seus Instagrams. Então, eu vou depois botar no comentário, tu pode me marcar também, né? No Dani.zalpa Martins, é o meu pessoal, onde eu uso como se fosse um diário, né? E compartilho muito a minha jornada do sagrado feminino ali. E eu também tenho um outro Instagram que se chama Mom to Be or Not to Be, que ele aborda o luto, né? O luto gestacional, que no caso eu vivenciei há 1 ano e meio atrás, e onde nós, rede de mulheres, conversamos sobre a existência desses anjos, né, que passaram nas nossas vidas e como é que a gente superou e experiências do dia a dia, né? Então é um Instagram assim que vaza muito amor, né? Muito emocionante e muitas pessoas se conectam porque uma das coisas que eu vinha saber, né, depois dessa trágica experiência é que 1 em 4 mulheres passam por uma perda gestacional. Então, se você não passou, provavelmente conhece um monte de mulher na sua volta que passou por isso. E é um tabu na nossa sociedade. As pessoas não sabem lidar com morte, não sabem lidar com luto, nem muito menos com, né, a perda de um filho ainda na barriga. E eu acho tão importante a gente falar sobre isso, porque o acolhimento dessas mulheres é muito importante. Então, fica aqui meu convite para o pessoal conhecer, né, passar por lá e entender um pouquinho do que se trata. Não é algo mórbido, né? Obviamente tem os seus momentos de muita tristeza, mas a gente tenta abordar ali com muita Leveza e leveza e beleza, com esse né? olhar de Que autoconhecimento. eu olhei lá. Exatamente. Fica o convite. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram. Todos que não vou falar que todo mundo. Acabei só ativando agora o comentário, mas assim, todos que participaram dessa live, conheceram a Dani. Estou muito feliz, Dani, de poder dividir um pouco do Paredes a Cores com você e muito mais feliz de conhecer você, de saber que assim o design de parede vem confirmando, vem confirmar muitas coisas que eu falo aqui que às vezes as pessoas não vivenciam, né? E você vivencia isso afloradamente, né? Você veio confirmar, venho confirmando muitas coisas que a gente fala, mas na prática, né? Como uma pessoa que realmente se permite se conhecer,
né? A arte tem muito disso, né? O autoconhecimento. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui na live, você que está assistindo agora, meu muito obrigado. Dani, olha, a gente tem muita coisa para conversar Obrigada. depois. Teremos. Um beijo. Beijo, tchau, Fiquem bem. tchau. Fiquem em casa. Fique em casa Tchau, e tchau. sinta-se em casa, né? É. Tchau, tchau. Beijo, galera. Tchau.